Graça e paz. Amém, igreja? Você que tem Bíblia, me acompanhe na leitura de Gênesis. Gênesis capítulo 26. Nós vamos ler o versículo 1 primeiro. Livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 1 diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Agora vamos ao versículo 12, do mesmo capítulo, diz assim: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o que? Lhe abençoava. Quem quer ser abençoado pelo Senhor, diga amém. Veja só que no versículo 1 diz que havia fome naquela terra. E quando há fome em determinado local, as pessoas precisam. Qual é a necessidade das pessoas? Diga: comida. Onde há fome, a maior necessidade é o quê? Comida. Comida. E veja só, o que Isaque fez? Isaque, ele semeou naquela terra, e a Bíblia fala que naquele mesmo ano ele colheu 100 medidas, porque o Senhor lhe abençoava. E eu quero observar aqui o que está na Bíblia é importante. A primeira coisa que Isaque fez, ele semeou. Porque se Isaque não tivesse semeado, ele ia colher alguma coisa? Nada. Porque quem não semeia nada, não vai colher nada. A primeira coisa que Isaque fez, mesmo em um cenário de fome, mesmo em uma terra onde havia necessidade, onde havia seca, onde havia fome, a primeira coisa que ele fez foi ele semear naquela terra. E a segunda coisa que aconteceu foi: o Senhor lhe abençoava. Por isso que ele colheu o centúplo. Centúplo é: cada semente que ele plantou, ele colheu 100 vezes mais. Quem quer colher 100 vezes mais aqui, diga amém. Você vai colher 100 vezes mais da bênção que você plantar, se o Senhor lhe abençoar. Mas veja só, tem que ter essas duas etapas. Tem que ter plantação, tem que trabalhar, plantar, semear. E a segunda coisa é: o Senhor tem que abençoar. Porque estava tendo fome naquela terra, e eu acredito que muitas pessoas tentaram e fizeram a mesma coisa. Elas semearam naquela terra, mas só Isaque colheu no mesmo ano. Não foi um ano, não foi 2 anos, não. Foi algo rápido, foi no mesmo ano. Muitas pessoas tentaram fazer igual o Isaque, mas não colheram nada, não deu nada, porque não tinha a bênção de quem? Do Senhor. Às vezes acontece isso com nós, hoje em dia. Muitas vezes nós queremos a bênção do Senhor, mas não plantamos nada. Não estamos plantando nada. E queremos bênção, Senhor me abençoe. Mas o que é que nós estamos plantando? E a segunda é: muitas vezes nós estamos tentando plantar coisas para colher bênçãos, mas o Senhor não nos abençoa. Tem que ter essas duas etapas: semeadura e bênção do Senhor. Semeadura e bênção do Senhor. Toda vez que você oferta, meu irmão, toda vez que você dá o dízimo, você está semeando, e está semeando em uma boa terra. E a Bíblia já prometeu que aquele que dá o dízimo, aquele que oferta, o Senhor vai lhe abençoar. Lá em Abacuque diz: fazei prova de mim, diz o Senhor, que se eu não derramar bênção tal, que dela vem a maior abastança. O Senhor já prometeu que se você começar a plantar a semente no reino de Deus, você vai ter essa mesma bênção de Isaque, e você vai colher a 100 por 1, porque o Senhor vai nos abençoar. Você crê nisso? Diga amém. Eu quero te dar a oportunidade hoje, meu. Cada oferta, cada dízimo é uma semente. E assim como o Senhor abençoou Isaque, que o Senhor lhe abençoe conforme a tua necessidade. Pode ser uma necessidade financeira, mas pode ser cura, pode ser uma libertação, pode ser lá na sua família. O Senhor vai lhe abençoar segundo a sua medida, 100 por 1. Mas nós temos que fazer a nossa aporte e semear. Amém? Vamos nos colocar de pé. Você que vai ofertar ou dizimar nessa noite, você pode pegar o seu envelope aqui,
ou ali atrás, e nós vamos orar. Enquanto eu estiver orando, você pode pegar esse envelope, ou você pode orar. Pai, no nome de Jesus. Estamos nos passos de fé, né? Alguém tem um testemunho para dar hoje? Pode vir, o Andreus tem um testemunho. Mas mais alguém tem um testemunho? O Andreus tem, mas se tiver mais alguém, pode vir, né? Uhum. Pai do Senhor, igreja. Meu testemunho que eu tenho que dar já era muito tempo para me ter dado, né? Mas eu esperei o momento certo para dar, né? Eu esperei que o Espírito Santo tocasse no meu coração. E no último culto que teve, acho que foi de quinta-feira, o Espírito Santo tocou no meu coração, só que passou a oportunidade. Aí passou para essa semana para me testemunhar. Bem, nos últimos 5 anos, Deus tem transformado a minha vida, né? Eu antes estava trabalhando numa empresa que 5 anos atrás, né, mais ou menos 5 anos, que eu não tinha tempo, ganhava pouco, né, tinha aquela vontade de estudar, mas não conseguia, porque não tinha condições mesmo. Eu chegava em casa, saía de casa cedo, chegava em casa cansado, né, e aquela rotina todo dia. Então Deus começou eu comecei a voltar para a igreja com a minha esposa. Depois que eu estava no mundo, voltei para a igreja com ela. E Deus começou a modificar a minha vida. Aí Ele colocou no meu coração que eu tinha que estudar. E eu comecei a sentir aquela vontade de estudar. Eu falei, não, eu vou estudar aqui mesmo, na empresa. Aí eu chegava na empresa, fazia as coisas, não tinha muito movimento, eu ficava lá atrás estudando. Aí saiu um concurso para educação, eu fui aprovado, tirei uma pontuação boa, comecei a trabalhar na educação, que Deus começou a modificar a partir dali, que eu comecei a ter tempo para me poder estudar. E eu trabalhava só no meio período, aí eu comecei a estudar nesse meio período, e no último ano agora saiu a oportunidade, né, que teve o último concurso, e Deus tocou no meu coração forte para me estudar antes do edital abrir. Aí eu peguei, não, vou atrás de algum cursinho, deve ter algum cursinho aberto. E Deus foi direcionando a cada passo que eu ia, Ele ia abrindo todas as portas. Quando eu cheguei lá no cursinho, ele falou, não, vamos abrir uma turma agora, está perto de abrir, estou precisando só de pessoas, e já estava quase abrindo mesmo. E, além disso, eu não tinha muito dinheiro, porque eu estava ganhando pouco ainda, né? Mas dava para mim me manter na vida, e Deus começou a me abençoar financeiramente. Ele começou a me abençoar financeiramente, dando condições para pagar os cursinhos. Aí, acabou que eu não precisava tirar muito do meu bolso, era só bênção de Deus vindo e eu pagando os cursinhos. Acabou que eu fiz 3, 4 cursinhos, paguei o da Michelle também. E nesse tempo que eu fui estudando, Deus foi abençoando. Aí tem a questão também do Covid que começou. Teve aquele ano que fechou tudo, né? E eu parei de trabalhar, comecei a trabalhar em casa.
comecei a trabalhar em casa, não, acabei ficando em casa, né? Não trabalhei. E Deus me colocando para me estudar. E eu fiquei praticamente o tempo todo em casa, estudando, com dinheiro Deus me proporcionando para me pagar o cursinho. E Deus só abençoando. Aí eu chego um momento e falei, amor, eu acho que Deus quer que eu passe nesse concurso. Eu acho, não tenho certeza, porque todas as portas estão abertas para mim. E acabou que, chegando perto do dia da prova, eu falei, eu acho que não estou preparado ainda, tem alguma coisa que está faltando. Era uma matéria que estava faltando, era português. Aí eu falei, não, eu tenho que estudar português. Eu comecei a estudar português, faltava uma semana, aí adiaram o concurso. Aí eu falei, amor, era a oportunidade que eu precisava, mais um mês para me estudar para português. Aí eu estudei mais um mês. Aí quando chegou o dia da prova, né, eu estava muito preparado, tirei uma boa pontuação, fui aprovado. E para a glória do Senhor Jesus, eu vou ser futuro bombeiro, né, Deus quiser. E eu acredito, em nome de Jesus, que Deus vai abençoar cada um dessa igreja. Eu passei a ser abençoado a partir do momento que eu entrei aqui, né? Deus tem transformado a minha vida da água para o vinho. E eu creio em nome de Jesus que Ele vai abençoar cada um dos irmãos aqui, basta confiar nele, né? Tem uma palavra em Provérbios que ela sempre toca o meu coração, né? Às vezes que eu estou duvidando, né? Que a gente é ser humano, a gente passa a duvidar, às vezes do nada, né? Sim, Deus, mas a gente tem que confiar sempre nele. E essa palavra vem no meu coração, que é em Provérbios 3:5, que fala assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E é isso que eu tenho feito em minha vida. Tenho posto Deus em todos os meus caminhos e Ele tem abrido todas as portas para mim, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Eu aqui também eu quero agradecer, né? O meu testemunho é que a Laís e a Lavínia, minhas netas, né, estavam matriculadas no Edilson Façanha. E eu não queria que elas... Queria tentar um colégio, para colocá-las em outro colégio. Primeiro eu falei com o pastor Pérez para colocá-las no Diogo. Só que eu queria as duas no mesmo horário, para uma servir de companhia para a outra, né? Mas aí lá não tinha para elas no mesmo horário. Então eu disse, não, por enquanto vamos deixar, não vou colocar, não vou escrever elas lá. Aí fui tentar no Acreano. Falei com a pastora Sumé, né, porque ela já trabalhou lá, que lá é muito difícil conseguir vaga, né? E como ela já trabalhou lá, o diretor é amigo dela, pedi ajuda a ela e ela falou com ele e a gente ficou tentando. E ele disse que estava muito difícil, principalmente para a Lavínia, que é do 6º ano, que era muito difícil conseguir, porque já vinha 3 escolas de lá, já vinham as relações, né, dos alunos que iam ser colocados lá. Ele tinha que acolher essas crianças. E aí nós começamos a orar, né? A pastora orando e eu também, a gente lá em casa orando, e eu fiquei esperando, né? Fui lá também, falei com ele e ele disse para mim a mesma coisa, que era muito difícil conseguir, mas o que pudesse fazer, quando começasse as aulas, antes de começar as aulas, ele deu uma data para a pastora Sumé para ela entrar em contato com ele. Quando ela entrou em contato com ele, ele disse que estava praticamente, né, estava muito difícil de conseguir, mas que não a gente continuasse esperando, né? Se desse o que ele pudesse fazer, ele iria fazer, mas que era mais fácil conseguir para o 8º do que para o 6º, né? Por causa dessa situação. E eu continuei orando e acreditando, né? E quando, para a honra e glória do Senhor Jesus, antes de começar as aulas lá, surgiu uma vaga para o 6º ano, né? Que era o mais difícil. E eu fiquei um pouco assim, triste, porque eu queria colocar as duas lá. Disse, não, mas a gente vai colocar e vai continuar esperando a vaga da Laís. E nós vamos conseguir, em nome de Jesus. E também eu estava tentando no colégio militar, né? Falei com a diretora lá e ela colocou o nome dela na lista de espera. E eu tinha falado também com um amigo meu para dar uma força, porque sempre às vezes a gente, nessas coisas, a gente pede ajuda a alguém, né? Para conseguir mais fácil, porque lá é muito difícil conseguir. E ela me disse que a mesma coisa, que estava muito difícil conseguir a vaga, porque não tinha, era muito difícil alguém desistir. Se desistisse alguém, ela colocaria. E colocou o nome dela, né, na lista de espera. E ainda disse assim, quando surge uma vaga, eu pego o boletim e eu vou chamar pelas notas. Do aluno que tiver a nota melhor, é o que eu vou colocar. E assim eu fiquei, né? E ela, triste, começou as aulas aqui, e ela começou a estudar. E de vez em quando ela dizia, vó, eu
E aí, será que eu vou ficar na disfarçação? Eu disse, não, Deus está preparando uma vaga para você em um outro colégio, ou no Acreano, ou no Militar. Vamos confiar, Laís, não fique ansiosa. E aí ela foi bem tranquila também, graças a Deus. E para a honra e glória do Senhor Jesus, sexta-feira, atrasada, eu estava lá em casa, quando o meu amigo chegou lá em casa e disse assim, Zilda, surgiu uma vaga, aí me deu o número dela, entre em contato com a diretora. E aí eu entrei em contato com ela na sexta-feira, e ela disse para eu ir lá segunda-feira de manhã e levar o boletim da Laís. E eu estava orando, eu tinha começado um passo de fé, né? E fiz esse propósito na vaga dela em um desses colégios. Claro que eu preferia mais lá no Militar, porque é pertinho, né? Bem melhor. E aí, quando eu cheguei lá, ela disse, pegou o boletim dela e olhou, né? E disse para mim, se eu quisesse que ela realmente ficasse estudando lá, ela tinha que começar. Isso foi na segunda-feira de manhã, ela já tinha que começar segunda-feira à tarde, porque segunda-feira agora, 8 dias, começariam as provas, né? Do primeiro bimestre. Aí ela disse, e aí, a senhora vai pegar ou largar? Porque ela não tem conteúdo, né? Eu disse, tem não, porque ela começou na desfaçanha, mas tem bem pouquinhos dias que ela começou lá. Mas eu confio em Deus que essa vaga foi Deus que conseguiu para ela e ela vai vir. E aí, para a honra e glória do Senhor, ela está lá, está fazendo as provas já, e não está sentindo muita dificuldade, né? Eu só tenho a agradecer. Porque assim, quando a Débora costuma dizer que Deus abre portas onde não tem nem parede, né? E isso é muito certo, porque lá no Colégio Acreano era bem mais fácil para ela a vaga do que para a Lavínia. E a gente conseguiu primeiro para a Lavínia, né? Então, por quê? Porque Deus estava preparando uma vaga para ela aqui no Militar, né? Então, Deus tem sempre o melhor, né? A gente às vezes quer uma coisa e Deus fecha aquela porta e a gente não consegue entender o porquê, mas é porque Ele está preparando uma vaga, algo melhor para a gente. E isso foi o que aconteceu com a Laís, né? Então eu só tenho a agradecer. Para a honra e glória do Senhor Jesus, ela está lá. E eu creio que no próximo ano eu já profetizo que a Lavínia vai também. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas 4, a partir do verso 16. Lucas 4,16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém. Então, irmãos, o meu título hoje é A Agenda do Messias. Eu já preguei nesse texto antes, né? Mas está com algum tempo, então hoje eu vou novamente pregar sobre a agenda do Messias. Naturalmente vou dizer coisa diferente. Aí eu estive até pensando assim, será que todo mundo lá sabe o que é agenda? Porque de repente pode ter alguém que não sabe o que é agenda, né? Então vou até explicar de maneira bem elementar o que é uma agenda, né? Normalmente quando, por exemplo,
Eu sou viciado em agenda. Eu aprendi isso ao longo da minha vida, né? E aí, todo final de ano, eu vou a uma papelaria para comprar uma agenda. E aí, eu compro aquele livrinho assim, tipo um caderninho, que é chamado de agenda. Aí, cada ano tem uma agenda, né? Agenda 2019, agenda 2020, agenda 2021. Agora estou com a agenda 2022. Então, significa que essa agenda é anual, né? Só que, a rigor mesmo, a agenda não é esse livrinho aqui. A agenda é uma relação de coisas que você tem que fazer. Então, por exemplo, geralmente eu digo que eu tenho uma agenda diariamente. Né? Quem me conhece sabe. Eu tenho lá hoje eu tenho 7 itens na minha agenda que eu tenho que cumprir. Então, eu tenho que cortar o cabelo, eu tenho que comprar um livro, eu tenho que visitar não sei quem. Agenda é essa relação de coisas que eu tenho que fazer. No caso aqui é uma agenda diária. E na verdade, a rigor, a agenda é isso mesmo. É uma relação de coisas que você tem que fazer. Se for naquele dia, é uma agenda diária. Se for na semana, eu tenho uma agenda semanal. Se for mensal, então é uma agenda mensal. E se for anual, eu tenho uma agenda anual. Por exemplo, na agenda anual, que a gente compra lá o livrinho que tem a agenda, tem assim: Carnaval em fevereiro, Natal em dezembro, vai botando lá as datas, né? A agenda é a relação de coisas que você tem que fazer naquele ano, nesse caso aí. E aqui eu vou falar sobre a agenda do Messias. E nesse caso eu percebo que a agenda do Messias, ela é anual. Porque ela termina dizendo aqui assim: e pregar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, o ano aceitável significa então que ele tem uma agenda anual. Só que esse ano que está referido aqui não é o ano de 12 meses que nós conhecemos. E aí eu quero hoje assim explicar melhor o que é uma agenda. Assim, a agenda do Messias, e aí eu estou falando o Messias aqui é o Cristo, né? Nos últimos tempos eu me sinto mais à vontade chamando Jesus de Messias. Até quando eu estou lendo o Novo Testamento, como eu estava lendo o Evangelho de Lucas, quando, por exemplo, o discípulo diz: tu és o Cristo. Aí eu penso assim, os judeus da época de Jesus falavam aramaico, que é uma forma, assim, eu acredito que é uma forma popular do hebraico. Os intelectuais, eles falavam hebraico. Jesus falou em hebraico para Paulo, Paulo falou em hebraico para aqueles judeus lá, no livro de Atos. Mas no cotidiano, os judeus, eles falavam aramaico. E aí, naturalmente, eu acredito que Pedro disse assim: tu és o Messias, que é o termo que eles conheciam, né? Mas como foi escrito em grego, a gente escreveu, é o Cristo, tu és o Cristo, o Cristo, o Cristo. Então, quando eu digo a agenda do Messias, essa agenda do Messias, que nós entendemos que Jesus de Nazaré é o Messias, que é o Cristo, o ungido. Essa agenda que Jesus aqui leu na sinagoga de Nazaré, no início do ministério público dele, essa agenda ela foi anunciada neste mundo cerca de 800 anos antes de Cristo pelo profeta Isaías. Então, aqui desse texto, Jesus ele leu a profecia de Isaías 61. Só vamos lá em Isaías 61. Em Isaías 61 está toda a agenda do Messias. Aqui em Lucas 4, na sinagoga de Nazaré, na Galileia, Jesus leu só a primeira parte da agenda, que está em Isaías 61. E aí, eu quero dizer aos irmãos o seguinte: a agenda do Messias, que foi proclamada neste mundo 800 anos antes de ela começar a viger, na vigência de lei, né? Então, quando Isaías proclamou no capítulo 61 toda a agenda do Messias, naquele tempo ainda a agenda ainda não estava valendo. Não era o tempo, ela não tinha ainda, ela não era para acontecer naquele tempo. Então, durante cerca de 800 anos, a agenda do Messias para esta terra, ela foi publicada, mas ela não podia ser colocada em prática. Não era época, não era para ela acontecer durante 800 anos. Então, durante 800 anos, os judeus liam o profeta Isaías, viam a agenda do Messias, mas essa agenda não tinha dado andamento, ela não tinha começado a ser cumprida. E aí,
eu quero dizer que a agenda do Messias, ela tem duas partes. É a primeira parte e a segunda parte. Em Isaías 61, a agenda está toda a agenda lá. Mas aqui na sinagoga de Nazaré, quando Jesus leu o profeta Isaías 61, ele leu só a primeira parte da agenda. E aí quando Jesus diz assim, ele terminou de ler e disse assim: hoje se cumpriu esta escritura que acabaste de ouvir. Hoje, esse hoje, né? Quando ele disse hoje, fica naquele dia, lá na sinagoga de Nazaré, exatamente naquele dia, hoje, começou a agenda a ser colocada em andamento, começou a se cumprir a agenda, ela começou a valer, ela foi colocada em prática a partir daquele dia, né? Na sinagoga de Nazaré. E aí eu vou dizer para os irmãos, Jesus só leu a primeira parte da agenda. E esse ano aceitável do Senhor, que ele fala no texto que Isaías também fala, já dura quase 2000 anos. E aí eu digo para os irmãos, a primeira parte da agenda do Messias neste mundo, ela tem exatamente 2000 anos de duração. Vê que a palavra ano ou dia na Bíblia às vezes tem significado diferente daquilo que nós estamos acostumados, né? Então quer dizer aos irmãos o seguinte, ó, quando Jesus leu a primeira parte da agenda do Messias na sinagoga de Nazaré, que ele disse assim: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aqui está em vossos ouvidos, né? Foi a primeira parte que começou a se cumprir ali. Deveria durar 2000 anos. Eu acredito que vai durar 2000 anos. A primeira parte da agenda. Só que antes de falar da primeira parte da agenda, eu quero falar para os irmãos da segunda parte da agenda. A segunda parte da agenda que só está em Isaías, e que ainda não começou o tempo da segunda parte da agenda. Ainda nós não estamos no tempo da segunda parte. Por isso que Jesus, ele parou no meio da frase. Ele leu Isaías 61, verso 1, aí começou a ler o verso 2 e parou no meio da frase. Porque era só até ali que constituía a primeira fase, a primeira parte da agenda dele aqui nesse mundo. Mas, como Isaías já publicou, eu quero falar um pouco da segunda parte da agenda do Messias, que ainda não começou a viger, ainda não começou o cumprimento da segunda parte, mas nós temos que saber o que vai acontecer na segunda parte da agenda, para nós nos prepararmos para chegar lá. Se Jesus tivesse continuado a leitura, a próxima frase que ele iria ler da profecia de Isaías seria: e o dia da vingança do nosso Deus. Então, graças a Deus, irmãos, que o dia da vingança do nosso Deus, que faz parte da agenda do Messias, ainda não começou o cumprimento dessa parte aí. Ainda está só no vácuo, não começou o cumprimento. E aí eu quero dizer para os irmãos mais ou menos que essa segunda parte da agenda do Messias é possível que esteja para acontecer, para começar, né, acontecer ela, mas ainda não começou. E graças a Deus que não começou ainda, porque nós podemos nos preparar para chegar lá. Quando o Isaías diz assim: e o dia da vingança do nosso Deus, eu já vi um famoso evangelista pregando na televisão dizer assim: essa vingança de Deus não é contra seres humanos, é contra Satanás e os seus anjos. E eu discordei dele. E eu quero dizer aos irmãos: o dia da vingança do nosso Deus não é contra Satanás e seus anjos, não é. O dia da vingança do nosso Deus é contra seres humanos. Eu às vezes digo assim: Deus é vingador, né? Eu não quero dizer Deus é vingativo, porque vingativo assumiu uma conotação pejorativa, negativa, como que quase que um defeito, né? Fulano é muito vingativo, parece um negócio errado, né? Só quer dizer, irmãos, Deus é vingador. A palavra vingança, quando ela está associada com Deus, é legítima, porque a vingança está associada com a justiça de Deus. Então, por exemplo, quando Paulo diz em Romanos, ele diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Mas Paulo está advertindo a igreja de Roma que ela não deve se vingar,
porque Deus chamou para si a exclusividade da vingança. Ele que vai fazer a vingança. E aí, para que ninguém de repente interprete mal a Bíblia, vou dizer: todavia, em Romanos ainda, capítulo 13, o apóstolo Paulo vai dizer que o Estado, e aí quando eu falo aqui Estado, eu estou falando do Estado no sentido da nação, da nação politicamente organizada. Ele tem a obrigação de tomar vingança no lugar de Deus, porque ele é o preposto de Deus, o representante legal de Deus. Deus age na terra por meio de representantes prepostos, e o Estado é um desses prepostos. Deus, ele faz justiça na terra, toma vingança por meio do Estado. Infelizmente, muitas vezes o Estado está desviado de Deus e pratica injustiça, mas isso não muda o propósito original de Deus. Então, irmãos, quando Isaías diz que faz parte da agenda do Messias, e Jesus revela na sinagoga de Nazaré que a sequência da segunda parte da agenda do Messias, o dia da vingança do nosso Deus, eu quero mostrar para os irmãos o que é o dia da vingança do nosso Deus. Vamos voltar para Isaías. Irmão, Isaías 63. Isaías 63, vamos ler alguns versículos aí. Isaías 60, a partir do verso 2. Isaías 66, verso 2. Porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas roupas como daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Eu os pisei na minha ira, os esmaguei no meu furor. O seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor. A sua força derrubei por terra. Irmão, olha só, a profecia de Isaías descrevendo o que é o dia da vingança do nosso Deus, que está na agenda do Messias, na segunda parte da agenda, começa assim. E aí, isso é que Isaías ainda fala. Mas eu quero avançar para o Novo Testamento e ler em Mateus capítulo 3, quando João Batista começa a pregar, Novo Testamento agora, Mateus capítulo 3, verso 7. Olha o que João Batista diz para os judeus que conheciam a profecia de Isaías. Mateus 3, 7. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Está escrito aqui futura, né? Às vezes é vindoura, aqui é futura. Então, João Batista sabia. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? O dia da vingança do nosso Deus, que está no futuro, na segunda parte da agenda do Messias, é a ira de Deus que será derramada, não sobre Satanás e os seus demônios, mas sobre seres humanos aqui na terra. Uma outra indicação que o Novo Testamento dá sobre o dia da vingança do nosso Deus está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 6. Olha só. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo. Observe, irmãos, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus,
e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. O dia da vingança do nosso Deus está no futuro, é a segunda parte da agenda do Messias, que ainda não está em vigor, ainda vai se cumprir, mas nós temos que saber que vai acontecer e nos preparar para nós não sermos objeto da vingança de Deus contra nós. Jesus morreu naquela cruz para nos livrar da vingança de Deus, da ira de Deus, da justiça de Deus, quem crê nele. E aí eu quero citar mais um texto ainda do Novo Testamento, irmão, sobre a questão do dia da vingança do nosso Deus, em Apocalipse 14. Vejam que Isaías, ele usa, Isaías 63 usa a figura do lagar, né? Da uva sendo pisada no lagar. Porque está salpicada a tua veste como daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei os povos na minha ira e os esmaguei no meu furor. O seu sangue salpicou as minhas vestimentas. A linguagem do ser humano pisando o lagar, onde se amassava as uvas, jogava as uvas no lagar, e a pessoa, até hoje diz que é assim, quem faz vinho sabe, né? Eles lavam os pés, esperam que lavem, né? E vão pisando lá nos caroços de uva dentro do lagar, e aí naturalmente que o sangue da uva salpica as vestimentas daquele que está pisando no lagar, e ele sai com as vestes todas salpicadas de suco de uva, né? E aí, irmãos, Apocalipse usa a mesma linguagem para descrever a vingança, o dia da vingança de Deus. E é Jesus o protagonista disso aí. Veja só. Apocalipse 14, verso 14. E olhei, e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, a hora de cegar é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até o freio dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Meu irmão, vai ser uma carnificina. Vai morrer muita gente. Hoje eu estava dizendo para alguém, pelo que eu sei, a população do planeta Terra hoje é aproximadamente 8 bilhões de pessoas. E dizem que existe aí um pessoal que governa o mundo, estão nas placas guia da Geórgia, que eles pretendem matar a maior parte da população, porque o planeta Terra só comporta 500 milhões de pessoas. Se isso é verdade ou não, ninguém vai saber, né? Mas o certo é que aqui na Escritura, e a palavra de Deus, que vai acontecer, vai haver uma carnificina, que é Jesus mesmo que vai pisar no lagar, ou seja, esmagar os povos na minha ira, esmagar no meu furor. Já imaginou isso, irmão? Por isso que a gente pensa, Jesus é aquele homem doce, né? Amoroso, que ele sempre foi. Mas agora ele voltará na figura do juiz para fazer exatamente isso. O dia da vingança do nosso Deus faz parte da segunda parte da agenda, mas ainda não chegamos lá, mas nós devemos nos preparar para chegar lá, porque eu não quero estar sendo objeto de ser esmagado literalmente, porque aqui eu creio que a linguagem é literal, não venha com o negócio de linguagem figurada, aqui é literal. A figura está na atividade do pessoal que faz vinho, né? Do lagar, que pisa as uvas, no lugar dos cachos
dos caroços de uva eram seres humanos, porque, de certa maneira, nós seres humanos somos uma espécie de caroço de uva, porque nós somos aqui uma parte física que tem sangue dentro de nós. Se nos esmagarem assim, vai sair sangue, é o que ele está dizendo aqui. Mas isso é literal, irmão. Será que o mundo está preparado para isso aí? Ser objeto da ira de Deus? O dia da vingança estava no meu coração, ele diz lá em Isaías. E o ano dos meus remidos é chegado. Então, foi essa sentençazinha aí que Jesus omitiu na sinagoga de Nazaré, quando ele estava lendo o profeta Isaías. Ele parou no meio da sentença, porque não era hora dessa parte chegar. Mas graças a Deus, irmãos, que essa parte ainda não chegou, né? Agora, vamos ver aqui, a parte que está em vigor há quase 2000 anos, a primeira parte da agenda do Messias está em vigor, está valendo, e nós temos que nos apegar a ela. A primeira parte que ele leu, ele publicou, né? Lembra que os documentos do governo, trabalhando no governo, ele diz assim: registre-se, publique-se e cumpra-se. Então, é o princípio da publicidade, que eu acredito que está na Constituição Federal Brasileira, né? Ao ser publicada, a lei tem que ser cumprida, mas primeiro tem que ser publicada no Diário Oficial, seja do Estado, seja da União, para que seja publicada. A mesma coisa é o princípio de Deus aqui. Uma vez que Jesus deu publicidade na sinagoga de Nazaré, no contexto judaico, ele disse: hoje essa escritura se cumpriu, a partir de hoje essa lei está valendo, comece a praticar, ou comece a usufruir dessa primeira parte da agenda do Messias, que vocês agora podem tomar posse. E ainda bem que a primeira parte, da profecia de Isaías, ele começa dizendo assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Meus irmãos, a gente tem que observar cada detalhe da escritura, né? Olha, evangelizar os pobres. Não adianta, mas por várias partes do Novo Testamento está ensinado que o objeto da evangelização, do evangelho, são os pobres. Aí eu podia aqui pegar e elencar uma série de versículos aqui, texto, né, mostrando que Deus, ele tem predileção pelos pobres, e que o evangelho deve ser evangelho pregado para os pobres. É o que está ensinado, não estou inventando nada, nem tenho posição sobre isso. Já disse que eu não tenho posição, mas eu tenho que descobrir o que é que Deus disse na Escritura. Então, o objeto do evangelho são os pobres. Às vezes até nós mesmos como pastores, né, dizemos: rapaz, eu queria que tivesse uns 10 ricos na minha igreja, porque aí ele já teria uma oferta enorme, né? Esse problema financeiro estaria resolvido. Mas eu vejo que o ensino é que o evangelho foi enviado para os pobres. Rico pode ser salvo? Pode, mas é mais difícil. Jesus disse assim: olha, é muito difícil um rico ser salvo. Ele chegou até a dizer assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí nesse texto ele falou assim: o reino dos céus e o reino de Deus é a mesma coisa. Não foi eu que disse, ele foi que disse. E eu até entendo por que Deus fala isso, porque Deus é estrategista, porque o pobre tem mais facilidade de aceitar a verdade, porque o pobre já está lascado mesmo, né? O pobre vive precisando de ajuda mesmo. Então o rico não, às vezes o rico, se ele não tiver cuidado, ele passa a confiar na riqueza dele, no dinheiro dele, e aí e Deus tem um princípio, que é não dar pérola aos porcos. Então, irmãos, a primeira parte da agenda do Messias é pregar o evangelho para os pobres. Rapaz, mas o pobre chega na guerra todo lascado, né? Não tem nada para contribuir, vai precisar de ajuda. Pois é, mas é assim que Deus fez. E eu acho, por outro lado, que os pobres que Deus traz para a igreja, em algum nível eles vão prosperar. Porque a bênção de Deus é que faz prosperar, o Benê já mostrou aqui, né? Eu não vou dizer que o pobre vai ficar rico, mas que eu acho que ele vai ficar melhor de vida, estando na igreja, com Deus abençoando a vida dele, naturalmente ele obedecendo a Deus, né? Então, a primeira parte da agenda, pregar o evangelho aos pobres. Segunda coisa que ele diz aqui, pregar libertação aos cativos. Porque aqui tem uma palavra que está em Isaías, que não está em algumas
algumas versões do Novo Testamento, eu vou botar ela aqui, porque em algumas versões não está, mas na Isaías está, que é assim: enviou-me para curar os quebrantados de coração. Aí veio e colocou aqui a questão da cura divina, né? Então, na primeira parte da agenda do Messias, está incluída a cura divina. E aí, a gente tem que crer, né? Porque também, se não crer, a cura, é só que a condição que ele dá aqui é assim: curar os quebrantados de coração. Quem usufrui da cura divina são pessoas de coração quebrantado, pessoas humildes. Pessoas orgulhosas terão dificuldade de conseguir a cura divina. É o que está escrito aqui, não estou inventando nada não. E aí, primeira parte da agenda do Messias, a cura está incluída, né? O que mais? Ele diz aí: restauração da vista aos cegos. Em Isaías não está essa passagem aí. Em Isaías você vai ver, não está restauração da vista aos cegos, mas no Novo Testamento está. O Espírito Santo acrescentou, porque eu acredito que é o Espírito Santo que dirigiu os escritores inspirados dos dois testamentos. E quando o Espírito Santo acrescentou na agenda do Messias restauração da vista aos cegos, tem dois tipos de cego que pode ser contemplado aqui. A primeira cegueira é física, né? Jesus curou vários cegos durante o ministério dele. Só Jesus curou cegos na Bíblia. Não teve mais ninguém que curasse, pelo menos o que está registrado. E essa é a cegueira física, mas também tem a cegueira espiritual, porque a cegueira espiritual, né, e aí faz parte da primeira parte da agenda do Messias, curar os cegos espirituais. A humanidade está toda cega, espiritualmente falando, né? Por isso que quando Jesus chama Saulo, Atos 26, 18, vai dizer assim: eu te envio aos gentios para lhes abrires os olhos, para que das trevas se convertam à luz, da autoridade de Satanás para Deus. Então a humanidade está espiritualmente cega, cegada pelo poder de Satanás, um poder sobrenatural, espiritual, de um querubim caído, com todas as suas hostes. Essa que é a realidade, isso é fato, está na Escritura. Porém, na primeira parte da agenda do Messias, que já está vigendo há quase 2000 anos, uma das missões do Messias era abrir os olhos dos cegos. E aqui eu estou considerando agora cegueira espiritual. Aqui não depende da capacidade humana, da inteligência humana. Tem gente que diz assim: eu já li toda a Bíblia, eu sei toda a Bíblia. Sim, pode até saber, mas se o Espírito Santo não abrir os seus olhos, você não vai enxergar a verdade de Deus. É simples assim. Faz parte da primeira parte da agenda do Messias, está em vigor quando Jesus disse: hoje se cumpriu esta Escritura em vossos ouvidos. Está valendo desde então, nós temos que tomar posse pela fé. O que mais ele disse? Pôr em liberdade os oprimidos. Pôr em liberdade os oprimidos. Fica uma certa dificuldade, né? A abertura de prisão aos presos, pôr em liberdade os oprimidos, parece que é a mesma coisa, né? Mas provavelmente não é, porque está em duas sentenças diferentes. Então, pôr em liberdade os oprimidos. Quem é que está oprimido? Será que tem um ser humano oprimido? Será que tem uma nação oprimida? Uma cidade oprimida? Bom, Jesus veio para, na primeira parte da agenda, já está valendo, pôr em liberdade o oprimido, e o opressor é Satanás. Já diz, todo o ensino do Novo Testamento não importa o meio que ele está usando, se pessoa, se sistema, mas o opressor é Satanás. Jesus andou pela terra, fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Então, já está valendo, é lei, é em vigor agora. Da primeira parte da agenda do Messias, há 2000 anos quase, está em vigor, que ele veio para pôr em liberdade os oprimidos. Você está sendo oprimido? Jesus veio para lhe colocar em liberdade. E Satanás é o opressor, não tem para onde correr. E aí ele diz aí: e pregar o ano aceitável do Senhor. E com essa sentença aqui ele fechou o livro, né?
e entregou para o assistente. Mas ele falou: a primeira parte da agenda do Messias, faz parte dela, é pregar o ano aceitável do Senhor. É o ano da graça. Ou seja, Deus abriu um período de graça. Agora o presidente deu, porque existe graça, anistia e indulto. Lembra quando eu estudei direito penal, direito constitucional? Não lembro o tipo de direito que eu estudei, mas falava disso: graça, anistia e indulto que o presidente poderia conceder. Deus é o padrão, é o modelo. A Bíblia diz no Novo Testamento isso, que Deus abriu um parêntese. O ano aceitável do Senhor, e a palavra ano aqui não significa 12 meses, são 2000 anos, é o período da graça. Ele está dizendo assim: em todo esse período da graça, Deus está aberto para não usar a sua justiça. Lembra lá que em Atos 17, Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Todos os homens em todo lugar se arrependam. Deus não levando em conta os pecados passados, Ele aceita o ser humano no ano da graça, por graça, anistia e indulto. Basta que o ser humano se arrependa. Também não é assim não, né? Todo mundo vai ser salvo. Não existe isso não. A salvação é incondicional. Não, a salvação não é incondicional. A salvação é condicionada ao arrependimento. Já viu assim, arrependimento e fé em Jesus, né? Mas é gratuita, porque a pessoa só basta crer. Só que o crer tem implicações, que é um rito, né? Arrependei-vos, sede batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Então, mas é o ano da graça. Deus não está usando a sua lei, Ele não está dando ao ser humano aquilo que ele merece, pela justiça divina, porque Jesus já recebeu o castigo sobre ele na cruz. Ele que nunca pecou, mas recebeu o castigo que era para todos nós, recebeu sobre ele. A justiça de Deus foi reparada, expiada. Por isso que é Yom Kippur, é o dia da expiação. Eu estava até... Nós temos que ter cuidado. Satanás é um especialista, inteligente. Nenhum ser humano é páreo para ele. Ele engana de montão, engana o mundo todo. A Bíblia diz, Apocalipse diz 3 vezes seguida, em Apocalipse 20, que Satanás engana as nações. Ele sairá para enganar as nações. Agora, no início do século 21, acho que foi mais ou menos em 2020, eu ouvi alguém dizer assim: eu não vou mais dizer 2021 não, agora eu vou dizer só 21. Olha, irmão, nós estamos em 21. Agora nós estamos em 22 já, né? Nós estamos em 22. Eu digo, meu Deus, o diabo está enganando o pessoal. Sabe por quê? Porque nós estamos em 2022, do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o reino do Messias, que ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade nos céus e na terra agora é sobre Jesus de Nazaré que está. Então o governo dele, é o reino dele, há 2000, embora o calendário gregoriano está errado, mas vamos considerar isso aí. Nós estamos no ano 2022, do reino do Messias, do governo de Jesus Cristo. Aí quando você diz assim: nós estamos em 22, isso é o diabo querendo mangar, zombar, escarnecer, dizer que é só 22 anos que Jesus reina. Não, Satanás, é 2022. Eu já vi pastor dizer assim numa reunião: fulano, ensina aí o caminho das pedras para ele. Meu irmão, isso é ingenuidade. Não existe caminho das pedras não. Foi o Satanás que colocou na mente de algum ímpio, porque diz assim: Jesus não andou sobre as águas. Aqui tinha uma estrada de pedra ali por baixo, que só ele via. Então quer dizer, o diabo engana, joga na linguagem, e a gente vai engolindo como bobo, né? Mas nós estamos agora, parte da primeira parte da agenda do Messias, o ano aceitável do Senhor, o ano da graça. Venha Ele agora, só precisa se arrepender. Agora, depois que fechar o ano da graça, lembra daquele negócio? Fechou a porta. Aí, meu irmão, fechou a porta da graça. Agora vai ser na base do merecimento. Quem merece ser salvo? Ninguém. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus.
Então temos que aproveitar para ser salvos agora, na primeira parte da agenda do Messias. Agora, o ano aceitável do Senhor, para apregoar, né? Nós somos aqui os apregoadores. Olha, estamos no ano da graça. Deus te salva, te aceita. Só mediante o teu arrependimento, qualquer um pode fazer. Você será salvo. E aí, irmão, quando ele diz assim, olha, pôr em liberdade os oprimidos, abertura de prisão aos presos, abrir os olhos aos cegos, é todo tipo de mazela, doença, todo tipo de mazela que a humanidade sofre. Já está valendo a cura, a libertação, nessa primeira parte da agenda do Messias. Então vamos orar agora para